Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Looping Podcast. Então quem curte aí, né, põe o seu like, inscreva no canal, né? E acompanhe que esse ano nós temos muitas novidades, né? E hoje estamos com um convidado super especial, um mogiano raiz, empresário, né? Seja bem-vindo, Eugênio. Muito grato, meu querido. Olha, é um prazer estar com você, porque primeiro careca combina com careca, né? Então já começa daí. E eu gostei muito aqui desse ambiente. Eu vou sugerir só para você pôr um negocinho aqui mais assim, tipo uma cervejinha. Mas aí você tá me entregando, hein, Eugênio? Ninguém sabia o que tem nessa canequinha aqui. Eu já comecei a zoar. Menos você Rapaz do céu. Ah, meu Deus, saúde a todos aí. Eugênio, primeira coisa, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história. Como que você veio aqui parar aqui em Mogi? Me conta essa história aí, que você é aquele mogiano, referência da gente, né? A gente vê você conhecedor de tudo aqui da cidade, né? Como que você veio parar aqui, Eugênio? Pique, meu querido, é o seguinte, o meu pai, ele é um cara, ele foi um cara que ele se guiava por sinais. Aquele cara raiz, católico raiz, etc, etc. Então nós chegamos aqui em 1970, era um ano muito frio, a gente veio, não tinha, nós viemos do sertão do Rio Grande do Norte, Caicó, uma cidade quente, então nós tínhamos camisa de manga curta, short, ninguém tinha calça. Aliás, o meu pai tinha uma blusa que ele dividia com o meu irmão. Meu pai saía com a blusa cedo para ir trabalhar, ele veio abrir aqui a loja Copel, e quando ele chegou em Mogi, a primeira coisa que ele foi na Matriz. E aí ele, puxa, aqui a padroeira é Santana, que é a mesma padroeira de Caicó. Olha que bacana. Foi. E meu pai falou, isso é um sinal, porque a gente estava lá por São Paulo, entendeu? Uma dificuldade muito grande, espalhado em 3, 4 casas de parentes. Foi uma situação muito difícil a nossa. A situação de, cara, eu vou te falar, passar fome, passar frio, passar necessidade. E aí quando meu pai chegou em Mogi, foi uma coisa assim incrível. Ele foi ali, abriu a loja, né? A loja Garbo, Santana, tal, a paróquia, ali a Matriz, e aí ele começou a conhecer pessoas e a cidade foi se abrindo. Porque primeiro que nós éramos assim uma família muito interessante, todo mundo pensava que nós éramos estrangeiros, todo mundo louro, dos olhos azuis e verdes, porque aliás, para quem não sabe, Caicó é uma cidade conhecida como a Vila do Príncipe, porque realmente ali era um principado. Quem habitou nos primórdios lá é um povo português que eles eram conhecidos como marinheiros, é um povo português, e teve pouca, digamos assim, não vinha muito estrangeiro, então as pessoas acabavam casando entre parentes, né? Inclusive meu pai é primo da minha mãe, né? O meu saudoso pai, minha saudosa mãe. E aí tem também um lado assim português, que é o de Figueiredo, né? O de Figueiredo é bem raiz, português, e da cidade de Braga. E depois tem também o seguinte, o meu pai, ele teve o avô materno dele era italiano, uma raridade para aquela região. Mas essa questão do louro e dos olhos claros não é só o lado italiano, é o lado também português, dos marinheiros. Bem, aí nós chegamos aqui em Mogi, foi aquela luta, a avenida era linda, nós chegamos em setembro, né? Então você imagina. Que ano que foi? 1970. 70. Cara, a avenida Voluntário, para quem não sabe, aquilo lá era uma alameda, sabe? E pés amarelo, era uma festa.
E aí, sabe como é que é? O jeitinho brasileiro foram degolando as árvores, tudo. Então, um ano muito frio, a gente passou muito frio, dormimos no chão, sim, jornalzão, o Estadão, o papelão, meu pai punha aquilo no chão e a minha mãe lençol, aí pra gente se cobrir era um lençol embaixo, jornal no meio, outro lençol em cima. Para quem não sabe, foi uma situação muito difícil, mas acontece o seguinte, hoje em dia as pessoas não sabem mais essa palavra, o que é vencer. As pessoas estão muito acomodadas, eu quero auxílio, eu quero estar no governo, o que eu quero é me dar bem. Mas então, o meu pai veio no intuito de vencer. Eu vou vencer em São Paulo. Porque tinha aquela magia, aquela fantasia, São Paulo... Então não era o frio que ia barrar ele. Não era. O sonho era mais forte, né, Eugênio? Mais forte. E daí, meu querido, nós trabalhamos muito... A cidade nos recebeu muito bem, né? E aí a gente foi lutando. Então, aquela Mogi dos anos 1970 que nos acolheu, praticamente tem poucas pessoas hoje vivas, né? Que era mais os senhores, as senhoras, né? E, gente, era uma coisa assim fantástica. As pessoas confiavam. É o Chico, chamava meu pai de Chico, né? Francisco, né? Chico, tal, não, então não, vou alugar a casa para ele, um alugava, o outro ajeitava, o outro vendeu os móveis. Cara, você imagina. Então, aqueles sinais que meu pai sentiu no seu coração realizou-se em Mogi. A cidade nos abraçou. E aí, tocamos o barco e estamos hoje aí, né, inteirão aí, né, pronto para a briga. Você falou do frio, né? Logicamente, uma baita diferença de onde você veio para cá, né? Sim. Mas eu vi uma live tua um dia, você falando do clima, né? Sim. Que antigamente era mais frio, não é? Sim, você comentou. sim. E que agora teve uma época atrás que fez frio, você falou, estamos retomando, né? Sim. Cara, você não acredita, Mogi era geada, todo ano tinha geada aqui. Era muito frio, né? Muito frio. Por exemplo, ninguém tinha máquina de lavar, né? Era coisa de rico, milionário, televisão, então, rapaz do céu. E daí, minha mãe punha a roupa lá no tanque de manhã, tinha camada de gelo. Cara, era frio pra dedéu. Mogi é uma cidade muito fria, porque também a gente tem que considerar que nós temos uma excelente altitude, 750 metros em média. Nós temos a Serra do Itapetí e outra coisa. Naquela época, a atividade econômica na região era muito rural. Então, o núcleo urbano não era esse monstro sem cabeça e sem pé e sem nada que é hoje, porque Mogi não cresceu, Mogi espalhou. Mogi espalhou. Eu sou crítico porque muitas áreas que não poderiam ter sido habitadas, sem uma preliminar, o que houve? O esperto vai lá, chegava pro dono da terra, não, vou meter um trator aqui e tal, e os caras abriram tudo, foram abrindo, e as pessoas, claro, foram comprando, porque é o que as pessoas tinham em mãos, né? Então vamos comprar um terreninho aqui na Bacia das Almas, eu dou isso, dou aquilo, e depois o jeitinho político, né? Não, vamos pôr água lá, vamos pôr lá, eu tenho 100 eleitores, vamos levar a luz. E aí criou esse transtorno todo que todo ano nós temos de enchente, mas também tem o dedo da população, Pique, você sabe, a população, meu Deus do céu, joga lixo na rua, entope bueiro, você sabe que não é fácil, né? Aí depois culpa o prefeito, não. Mas também tem uma questão, né, que o planeta está ficando diferente também, né? Essas chuvas, essas tempestades estão vindo mais frequentes, mais fortes, né? Sim. Tem essa questão também, né, Eugênio? Tem. Você sabe que o planeta ele é um gigante. Eu costumo encarar o planeta Terra como um ser vivo e por incrível que pareça, pensante.
Nós somos os piolhos do planeta Terra. Nós estamos aí, né? E claro, o ser humano, ele é um ser que ele se adapta ao meio onde vive, ele transforma, ele abre ponte. Os castores também fazem, né? Mas nós somos muito mais, né? É tanto que Deus nos confiou, né, o domínio sobre todas as raças, mas o ser humano hoje esquece da lei primária, de toda a criação, que é o seguinte: matar para comer ou para não ser comido. Hoje tem muitas pessoas que matam por prazer, né? Então, mas estamos aí, a Terra ela se renova, né? Eu creio que eu sou um estudioso também da história. Eu vou falar para você, eu estudo cada coisa, rapaz, até sexo dos anjos eu estudo. Mas é isso, mas enfim, o mundo é assim, ele vai se transformando, ele não é estático. Mas Mogi, você acha que assim, quando você veio para hoje, você acha que mudou para pior, mudou para melhor? Mogi, como que você enxerga hoje Mogi, Eugênio? Que você é aquele, você falou crítico, né? Mas assim, você é aquele mogiano raiz, né? Você acompanhou todas essas fases da cidade, né? O que você vê assim hoje, sabe, da época que vocês chegaram aqui na cidade, hoje, o que você está achando, Eugênio? Eu acho assim, Mogi era um presépio, né, que tinha as pessoas que comandavam a cidade e sabia mexer as peças, né? E esse presépio ele era muito bem instalado. Bem, o que eu acho que lamentavelmente o fator político, pela necessidade de se manter no poder, porque hoje o político, lamentavelmente, ele não põe quem tem capacidade, ele põe quem tem expoente de votos, ou põe aquele puxa-saco que precisa de uma boquinha. Mas eu não estou falando isso dessa gestão, pelo amor de Deus, ou das demais, eu estou falando de um histórico. Um geral, né? Geral em todo lugar, né, Eugênio? Se bem que agora vão querer até... Se bem que o velho Valdemar, ele cobrava, né? Ele cobrava. Eu não tinha muita amizade com meu pai e tal, mas eu lembro que os secretários dele eram tipo assim, figurão, pessoas que, né, os diretores. É claro que também tivemos gestões maravilhosas, mas a Mogi de hoje é um caos extraordinário. Porque, veja bem, nós temos 30% da população que não tem residência. Está no IBGE. Nós temos 30% de uma população abaixo da linha da pobreza. O que é a linha da pobreza? Você tem que somar o quanto de recurso entra naquele lar e dividir pelas pessoas que moram naquele lar. Então, se você olhar bem, Mogi é uma cidade que deve muito aos magos, né? Porque aqui foi magia mesmo. Os grandes construtores de Mogi que fizeram essas edificações. Só que entendam bem, atraiu gente de São Paulo e tem atraído. Esse é um curso grande, mas nós estamos sacrificando e destruindo a zona rural. Eu não queria estar na pele de um prefeito, porque tá difícil, cara, mas dá para tocar. Missão, Eugênio? Olha, eu sou tão louco que eu vou falar para você, acho que nem para inspetor de quarteirão o povo ia votar em mim, né? Eu acho o seguinte, eu acho que, vamos falar dos tempos para cá, o nosso campeão de eleição, Bertaioli, né? Realmente um cara de visão. Depois tivemos o sucessor dele, né, o nosso amigo o Marquinhos. Marcos Melo. Depois o Caio Cunha caiu de paraquedas. Agora, o Caio Cunha me chamou a atenção uma coisa, porque eu sou governista, eu vou estar sempre apoiando
quem está no poder, porque eu acredito que eu posso fazer uma crítica construtiva, mas malhar não, porque eu dependo dele, eu preciso de negócio, então eu preciso que a cidade desenvolva. E eu notei que já você vai falar dos seus negócios, eu quero saber como que anda aqueles empreendimentos novos. Rapaz do céu, a Receita Federal está na minha bota. Então eu acho assim, a prefeitura teve um momento único durante 2 anos, talvez, quando ele estava mais maduro, que ela estava andando sozinha. Eu achei estranho. Falei, gente, eu não preciso vir aqui com vereador ou assessor. O pessoal da prefeitura estava resolvendo algumas coisas. Eu achei muito estranho isso. Que maravilha, né? Então eu acabei abraçando a gestão Caio Cunha, me expus o apoio em função disso, né? Bem, agora, a Mogi de hoje é uma cidade aparentemente que engana muito. Ela parece que é rica e não é, a população é pobre. Pobre. Tem uma meia dúzia aí que tem Mercedona, tem Porsche, mas é uma meia dúzia. Aqui a cidade ela tem uma fama de ser uma cidade rica, né? Ela engana. Você veja que restaurantes renomados aqui é difícil ir para frente. Alguns empreendimentos assim mais por uma classe que teoricamente teria poder não vai, né? Mas vai que daquele jeito. Eu acho que certamente falta um plano econômico para a cidade que tire esse povo do auxílio e ponha para trabalhar. Meu querido do céu, precisa trabalhar, né? Só é digno do salário aquele que soa a camisa. Eu acho que tem muito trabalho aqui, talvez trazer gente mais técnica, né? Para analisar essa questão. Primeiro os dados reais do IBGE, analisar. Porque aqui em Mogi tem muitas casas que moram 12, 14 pessoas com um banheiro. Sim. Tem 3 gerações que moram num apartamentinho desse tamanho. E muitos aqui vivem de aluguel porque não tem essa condição de ter a sua residência. Agora você veja bem, a gente sacrificou uma Vila Oliveira em nome de uma ecologia e permitimos que invadisse a zona da Serra. Não teve o mesmo olhar, né? O mesmo olhar, não teve o mesmo olhar. Mas tem jeito, nós temos excelentes políticos, né? Nós temos pessoas altamente articuladoras. Eu gosto muito do Farofa, do Furlan. O Furlan é aquele cara. O Furlan, ele tem uma visão, ele não está pensando no cidadão de hoje. Ele pensa como ele enxerga as pessoas que vão nascer. Ele é um mestre, né? Futurista, já olha lá na frente. Olha na frente. O Farofa, me surpreendeu o Farofa, um cara muito bom. Eu não sabia que ele era tão bom assim, né? E temos outros também, vereadores. Então essas pessoas têm que fazer um esforço de manter o seu eleitorado, mas por gente técnica, para tentar suprir essas necessidades da cidade. 30 mil moradias, população abaixo da linha da pobreza. Cara, que tem um trabalho aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, dá para perder os cabelos, mas estamos indo, mas está indo a cidade. Mas você acha que, assim, a curto prazo é complicado resolver todos esses problemas, né, Eugênio? Tem que ser um plano já mais a médio prazo, a longo prazo, não é? Isso. É o seguinte, eu fiz economia, administração, naquela época, rapaz do céu, era aquela calculadorinha chinesa. Depois veio a científica, era até luxo a pessoa ter uma calculadora daquela, né, de cálculo e tal. Nem computador tinha, né? Bem, mas a gente estudou muita coisa básica, né? E a gente sabe que, lamentavelmente, a necessidade, a demanda do cidadão é tanta mão pedindo o dia inteiro, implorando, eu quero isso, eu quero aquilo, me dê isso, me dê aquilo, que se o político não der, ele pede. Então, eu acho que ele acaba fazendo o que dá. Tirando o foco da linha que... ele não tem o que fazer. Porque é muita gente pedindo. Você veja que
Hoje no Brasil nós temos uma crise seríssima, que é primeiro da reputação individual. Aquela pessoa que, não, eu vou assumir um posto, um trabalho, eu vou honrar a minha camisa. E outra crise, muito bem, esse excesso de permissão, né? Tá muito permissível o país. As pessoas acham que pode fazer o que quer, a hora que quer, e os advogados, bons profissionais, acham brechas nessa Constituição aí de 88 que nós tivemos, que era o que nós tínhamos na época, mas teve também, assim, eu acredito que um excesso de vingança contra um pessoal técnico que a cúpula militar, eu estudei profundamente, gente, eu estudei. Pra você ter uma ideia, as empresas públicas brasileiras estavam adiante das empresas públicas da Rússia. Eu já abordei esse assunto muitas vezes, que as pessoas não prestam atenção. Estudioso, Eugênio. Você vai nos mínimos detalhes mesmo. Sim. Entendeu? Teve uma jornada, aquilo não foi uma matéria, foi uma jornada. Era União Soviética Brasileira, do Estadão fez. Cara, isso tem que ser resgatado. Lá mostrava o gigantismo do Estado, as organizações. Só que favorecimento aos amigos, né, os apoiadores. É tanto que você vê que vira e mexe, empresa pública dá um rombo gigantesco e um período pequenininho, ela vai dar um lucro, ela vai fazer, digamos, um escrutínio das pessoas que vão assumir o BO. Porque a boquinha eu também quero, qualquer um quer a boquinha, né? Uma boquinha de 30 pau, 40 pau, conselheiro, mas será que essa boquinha eu preciso me esforçar? Será? Preste bem atenção, Pique. Se a pessoa não dá resultado, ela continua empregada. Continua. E é um segurando a mão do outro, se cai um, cai tudo. É verdade. Então essa questão da esqueci. O que é permitido? É permitido tudo. Tá. Né? E a reputação, ninguém tem mais reputação. Dane-se, eu quero o meu. É isso que as pessoas pensam. Mas isso daí, infelizmente, Eugênio, é numa política nacional isso daí, né? Sim. É o formato, né, que está se desenhando, né? Então, a política ela é uma coisa mais complexa. Né? É aquilo que eu te falei, me dê, eu quero, me dê, já. Pique Munir, imagine você lá, vereadorzão, prefeitão, aí chega lá, 50, uma fila de gente. Uma fila, eu quero isso, eu quero aquilo. É complicado, né? Então você veja, o próprio contribuinte e o próprio eleitor, ele acaba estragando o político. E o mais incrível, eu acho que a grande dificuldade hoje do Brasil, na minha opinião, a nível de arrecadação, é a sonegação. Olha, é um absurdo. O meu dinheiro, ele é suado, eu pago imposto há muitos anos, eu tiro nota fiscal, que eu trabalho com empresas, né? Então, se eu não tirar a nota, eu não recebo. Mas você veja bem, hoje existe uma infinidade de pessoas que ganham 20, 30, 40 pau por mês e não tiram uma nota. Tem? É o tiozinho do hot dog, o velhinho da pipoca, a tia do bolo, e aí você vai, oficinas, etc. Foi bom você puxar esse assunto, que agora eu quero falar assim, do Eugênio empresário, tá? Que você vai dar as dicas aí para todo mundo, o sucesso que você teve, tem que mostrar o caminho das pedras que você percorreu, cara. Gente, eu sou um caso perdido, não vou seguir minha cabeça. Não siga, né? Não siga. É o seguinte, o que é o Eugênio empresário? É um cara apaixonado que escraviza o dinheiro. Eu escravizo. Eu sou aquele cara... Olha, em 1993, 94, em Mogi tinha
3 caras que tinha Mercedes. Júlio Simões, Squarcini e eu. Mas eu não podia ter a Mercedes, mas eu tinha. Eu pensava, eu vou ter a Mercedes. Só que se a namorada pedisse para comer um hot dog, rapaz, não saía dinheiro pro hot dog. Mas ia de Mercedes. Ia de Mercedes. Aí, eu acho que eu cresci primeiro assim. Não, eu sou um médio, pequeno empresário, eu não sou nem médio. Só que eu sou um cara extravagante. E eu sempre mirei. Eu quero um casão. Eu não quero morar em casa pequena. Dane-se, eu vou comprar um casão. Então eu trabalho, eu mentalizo aquilo. Gente, a mente, sabe um anzol? A mente é a isca. Quando você pensa em alguma coisa, você põe a isca. O universo trabalha ao seu favor. Então você usa muito ciência quântica, é isso? Gosto muito disso. Eu vou dizer que eu cruzei os braços da questão empresarial. Não vou fazer vitimização, não vou fazer, mas eu sofri muito com ações trabalhistas. Esse meu bom coração de receber pessoas, eu fui muito perseguido. Eu tive um hotel em Campo do Jordão, que, olha, o hotel ia bem, faturava bem, mas eu não tinha paz. Era uma ação atrás da outra. Parece que me escolheram. Então, eu resolvi acabar com toda essa questão hoteleira. Eu comecei Você tinha uma pousada também, né, no litoral? Tinha, mas isso eu fui vendendo e aos poucos eu fui comprando alguns, mas não é muita coisa não, gente, é que eu sou extravagante. Eu sou que nem o pavão, aquele bicho, olha, só que você põe o cara de ponta cabeça, só cai carnê e cartão de crédito para pagar. Mas é o seguinte, eu cruzei os braços como empresário porque eu me sentia muito envergonhado toda vez que eu ia lá. O juiz já olhava feio para mim. Cara, você não acredita. O maior advogado trabalhista de Campo do Jordão, o cara era advogado do sindicato. Então eu chegava lá, eu já ia perder. Aí eu comecei a ver que eu era alvo de muitos advogados, porque o trouxa aqui, que gosta de lastro, que tem família, que constituiu propriedade, todo mundo queria uma ação minha. Não, ele vai pagar, então vamos criar um monte de coisa aqui. E aí eu parei com essa atividade hoteleira, sofri muito. Ganhei alguma coisa, mas eu suei a camisa, eu paguei imposto, eu não roubei ninguém, eu não enganei ninguém. Você entendeu? Agora, eu desafio alguém dizer que eu devo alguma coisa. Eu desafio aqui que apareça alguma coisa. Já passei por dificuldade? Já. Claro que já. Todo mundo passa. Né, olha. Hoje você está com qual empreendimento? Qual comércio que você está hoje? Olha, na verdade, eu nem diria nem comércio. Eu digo que eu sou o cara que às vezes eu compro um imóvel aqui, vendo ali. Algum imóvel meu eu ponho para locação. E daí eu me acostumei a trabalhar com pouco dinheiro. Tá. Por quê? Porque você imagina o seguinte: você tem uma empresa, uma hipótese, no caso hoteleiro, que eu sempre fui. Vamos supor que você tem uma empresa que ela fatura 4 milhões ao ano. Uma hipótese. Tá. Então, você vai ter um faturamento em torno aí, né? 300 e poucos mil mês. Mas aquele dinheiro não é seu. Começa que tem os sites que já revende as suas diárias, que já cobra 13%, tem as notas fiscais, tem os custos, mas você se torna alvo. Então você movimenta 4 milhões, 5 milhões no ano, muitas vezes para ganhar 500 mil. Aí você pega 500 mil, divide por 12 e você tem 40 pau. Então eu cheguei à conclusão
que eu diminuindo a minha atividade empresarial, eu poderia ter alguns aluguéis que poderia ter o mesmo rendimento do que aquele... Exatamente. E menos trabalho, né? Exatamente. Então, hoje você não faria mais um outro hotel? Não, por conta... Eu sofri muito na questão trabalhista. Eu diria o seguinte, eu sempre tive também, não foi assim todo mundo, mas eram as ações cabeludas, surreal. Quem é você? Não, eu trabalhei lá, mas como você trabalhou? Sabe, coisa desse tipo. Tá. Então, bem, aí você se depara com as exigências públicas, porque já que você tem um endereço fixo, você é alvo. Você vai lá no cara lá e você vai lá e soca a caneta. Isso aconteceu com você muitas vezes? Aconteceu. Foi mais lá em Campos do Jordão? Mais em Campos do Jordão. Você sabe que o ser humano, ele é muito engraçado, né? Antes de eu ter hotel em Campos, eu era, digamos lá, o príncipe da cidade. E tudo que é restaurante, porque eu sou estragado, eu gasto mesmo. Então, não, gente, pelo amor de Deus, não siga o que eu faço. Mas eu vivo o dia. É gostoso também, é gostoso. Então, eu era muito conhecido em Campos do Jordão, né? Sempre carrão, né? Aquele... Você lembra do leasing de 60? Parcelinha? Olha, eu tinha até um status legal para ter até um jurinho baixo lá e tal. Bom, restaurantes, bares, hotéis, eu era muito conhecido em Campos. Aí apareceu a oportunidade, era o meu sonho e eu embarquei. Cara, todas aquelas pessoas que eu ajudei, eu lembro de um caso. O meu amigo lá, ele não começou com restaurante, ele começou com uma espécie de salgadinho. Eu almocei umas 8 vezes lá, salgadinho. Chegava lá com a minha esposa, Edna, a bonitona, né, e tal, e eu parecendo o Frankenstein, né? Então eu sentava na frente do restaurante dele para chamar freguês para ele. Eu ia numa pousada, num hotel, eu espalhava para todas as minhas redes sociais. Às vezes, falo, o Eugênio é bobo, eu tenho esse lado, eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Vocês podem ver... Você ainda permanece com esse hábito, né? Permaneço. Eu vou numa padaria, eu divulgo, eu vou num restaurante, eu divulgo. Sabe por quê? Porque ali tem um empresário que está precisando, tem um garçom, tem um cozinheiro, tem a mercadoria que precisa ser vendida. Gente, eu conheço os magnatas aqui em Mogi, que o cara não gasta uma esfirra. Esse cara esquece que quando ele morrer, primeiro ele não vai saber que ele morreu, né? O corpo dele não vai levar um anel, não vai levar uma moeda. E ele vai deixar para os outros. É isso mesmo. Cara, eu conheço uns magnatas aí que não rói a unha porque dói, mas... Aí eu falo, gente, Eugênio, eu sou estragado. Você quer ser meu amigo? Eu sou estragado. Então não siga o que eu faço. Mas tudo bem, seja feliz. Eu acho que o dinheiro... O dinheiro, ele tem um poder igual ao orgasmo. Ele dá uma satisfação extraordinária. Então, já pensou, Pique? Imagine... Você tem comércio hoje? Como é que é? Não, eu também já tive. Muita coisa que você está falando assim, eu me identifiquei com várias coisas, viu, Eugênio? Agora imagine o seguinte, imagine que você tem uma lanchonete, o Eugênio aparece lá, desce uma cerveja, desce isso, desce aquilo. Eu vou lá e digo, olha, eu tive aqui, é legal, tal, eu saio. E você faz isso, eu vejo que você faz a coleção, eu faço. Né? E quando você gosta da comida, outro dia eu vi você comentando sobre uma comida que eu também já comia, deliciosa ali do Davó, né, cara? Sim. E é um preço muito popular lá. É uma marmitinha lá. Tem gente que acha que olha e fala, pô, não vou lá que é muito barato, desconfia, né? Mas é uma delícia, é feito com muito carinho, né, ali pelo pessoal, né? Eu sou um cara muito versátil, eu posso pagar de barão, de bacana, mas eu sou marmiteiro. Marmitinha ali na hora do almoço, ali e tal, não tem problema nenhum, eu me adapto bem. Eu me adapto bem essa questão de um dia estar num restaurante com guardanapo
de pano, né? Um à la carte e tal, mas no outro dia tá num bandeco aí, tá tudo certo. Não, mas eu achei muito legal quando você expressou a opinião desse local, né, cara? Porque você falou que eu já conhecia, né, ali a comida, mas você falou com muita propriedade, é muito gostosinho, é feito é uma comidinha caseira, né, cara? Mas, então você soube assim, eu tô te perguntando isso, Eugênio, porque assim, eu queria que você falasse assim para aquele jovem, né? Porque você já passou por várias experiências que você está até exemplificando aí, mas assim, aquele jovem que está começando, você falaria, investe, né, assim, vamos virar um empresário, ou você acha que você tem que falar, sabe, hoje em dia, né, por toda essa mudança que hoje, mediante a internet, né, mudou muito, tem muita coisa online, né? O que você fala assim para aquele jovem que está começando, 20 anos, o que você falaria para ele assim? A orientação que você daria para ele, Eugênio, com toda essa expertise que você já tem? É muito estranho esse mundo, porque por exemplo, eu ando de lugares granfinos, eu sou metido mesmo, o Eugênio está lá, Gramado, Canela, Balneário Camboriú, e eu sou um cara que eu fuço as coisas, e muitas vezes eu vejo um imóvel, eu vou lá, não, olha, aquele influencer comprou um apartamento aqui, aquele youtuber. Então veja bem, existem umas profissões muito estranhas que os caras estão fazendo milhões. Tem gente aí que vai ganhar em um ano o que eu não ganhei a minha vida inteira, porque ele vai ter milhões de visualizações e daqui a pouco ele vai ter um expoente tão grande que ele vai ficar milionário. Bem, mas como os dedos são poucos, mas existem. Por exemplo, meu filho ele formou em economia e administração na melhor faculdade da América do Sul, que é a INSPER. Bacana. Tá? Ele, inclusive, com honrarias, ele teve um título de honrarias lá da INSPER. Para quem não sabe, quem fundou a INSPER foi o Paulo Guedes. Tá. Ele era um dos sócios, depois ele vendeu. Bem, meu filho falou, pai, eu vou montar. Eu falei, filho, já viu que seu pai sofreu? Fica na zona de conforto, segue o meu passo assim nessa questão de compra e venda de imóvel. Eu não compro nada em leilão. Olha, é muito raro eu comprar alguma coisa em leilão, porque geralmente tem uma desgraça ali atrás. Você acha que a energia vem negativa? Tudo. Porque eu ia fazer justamente essa pergunta. Você falou assim, eu não compro imóvel por leilão. E tem muita gente que só compra por leilão para fazer negócio, né? Tudo bem, que Deus abençoe ele, mas é um dinheiro desgraçado, porque ele está fazendo alguém sofrer. Aquela pessoa perdeu por alguma coisa. Tá. É possível comprar, mas só depois de eu investigar muito o caso, entendeu? Mas eu não vou comprando pela vantagem, eu não preciso de vantagem, eu gosto de suar a camisa. Então vamos voltar aqui para eu dizer para o jovem que está começando a vida. Primeiro, você tem que ter na mente, eu vou vencer. Gente, a maioria dos empresários magnatas saiu do nada, sabe? Tem grandes histórias, né? Não teve favorecimento da máquina pública, não roubou, não matou, não sequestrou, nada. A pessoa começou trabalhando. Então, ponha na sua cabeça, eu vou vencer. Segundo, se possível, comece com seus braços. Se possível. Eu vou montar uma loja de fast food, eu vou fazer hambúrguer. Comece você. Sua camisa. Depois você vai agregando pessoas com você e você vai crescendo. Tem gente boa? Claro que tem. Fantástico, eu vou te contar 2 casos para as pessoas verem como tem gente boa e honesta, tanto na classe A quanto no pessoal mais humilde. Nós estávamos lá em Canela, lá tem um antigo resort que está se transformando no maior empreendimento hoteleiro do Brasil, que é o Kings Peak, né?
Tá. Eles têm um bar lá, que é coisa de cinema. Rapaz do céu, ali o meu cartão sangrou ali, mas valeu a pena. E aí foram mais 4 casais de Mogi, né? Eu tenho uns amigos, né? Eu convidei eles, nós ficamos num hotel em Gramado, mas a gente frequenta tudo aquilo ali, né? E uma das senhoras foi no toalete e deixou o anel dela lá. Deixou o anel dela lá. Isso foi num sábado, no domingo eles iam viajar, pegar avião e tal, e nós ficamos lá. Aí, eu nem liguei, porque eu sou conhecido lá, nem precisou eu ligar. O meu filho ligou e falou, olha, nós tivemos ontem aí, por acaso vocês não acharam um anel assim e tal, pedra ônix, um anel de um valor. Devolveram o anel. Deram em nossas mãos e nós trouxemos para essa senhora, que é a esposa de um grande amigo meu. E é uma situação difícil, né, ter acontecido isso. Né? Qualquer pessoa poderia ter entrado naquele banheiro, uma mocinha, uma senhora, e ter levado vantagem. Um anel você carrega no bolso. E outra coisa muito legal que eu achei assim lindo, mas lindo. Outro dia eu fui aqui na lotérica da avó, né? E a pessoa falou, ô senhor Gênios, tem uma pessoa aí que é sua conhecida, ela fala muito do senhor, tá? Ela veio aqui, ela pôs o cartão dela na máquina, lá, para sacar um dinheiro, e ela esqueceu o cartão. E ela foi embora. Nisso, depois veio uma outra mulher e falou para a moça do caixa assim, olha, eu quero depositar na minha conta. Aí a moça falou, põe o seu cartão. Eu acho que a pessoa na hora viu o cartão, pensou que era o dela, né? Ah, tá bom, pode pôr aí. Aí quando pôs e deu o comprovante, a pessoa viu e falou, não é minha conta. Bem, aí eu procurei essa pessoa, né? Falei, olha, você está sabendo que entrou um dinheiro na sua conta? Não estou nem sabendo. Dá uma olhada aí. Nossa, entrou. Essa pessoa teve a hombridade de ir lá e devolver. Cara, gente, olha, tem gente boa. Tem gente honesta. Tá cheio de bandido, tá cheio de neguinho para dar rasteira em nós, olha. Mas tem gente boa. Tem gente boa, sim. E não é só dizer que é só o rico ou só o pobre, não. É como a política, né? Eu melhorei muito a questão política depois que eu comecei a fazer amizade com o pessoal da esquerda. Sim. Porque, olha só que interessante. O pessoal da esquerda geralmente não são ricos de berço, né? É verdade. O pessoal mais simples e tal, então ele faz um desvio, ele é ladrão. O bem de berço, filhinho de papai, a filhinha de mamãe, tá lá, ela faz um desvio, é roleiro. Então eu comecei a perceber que os dois lados tem gente boa. Sim, com certeza. Mas, meu querido, que a gente votou de bandidos durante a nossa vida inteira, eu e você. É verdade. Pessoas que a gente imaginava que eram pessoas que iam lá trabalhar, né? Eles foram lá. Na verdade, estão lidando com o nosso dinheiro, né? Pois é, e se apoderam. Mas também se apodera por conta das mãos lá. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. É verdade, é verdade. Mas dentro até do que você falou, né, Eugênio? Tem muita gente boa, né? A gente não pode nem generalizar. Não. Muita gente boa, tem muita gente que construiu aqui a cidade, construiu o país, né? Muita gente boa, né? Então a gente às vezes só foca nos que destruíram, que é muita gente também que destruiu, né? Sim, o tal do... Eugênio, antes de nós terminar o assunto, eu quero saber você sobre o jogo de ontem, se você assistiu, tá? Mas continua aí. Eu não tô nem me cabendo aqui nessa cadeira aqui, ó. Rapaz, ontem do céu. Eu vou falar para você uma coisa.
Eu tenho umas coisas esquisitas comigo. Eu não posso assistir jogo do Corinthians que ele perde. Eu não assisti. Mas você não assistiu? Não, eu fiquei só na butuca. Você está proibido, então, viu, gente? Não, eu fico na butuca, né? Então, de vez em eu não sei, cara, eu sou um cara cismado, sabe? Eu peguei essa. Olha aí que. Eu sou da velha guarda da Gaviões da Fiel, já desfilei na escola. Você desfilou, né? Sim, senhor, eu tive a honra. Eu gostava era do chão, eu era o merenda, o cara que empurra. Eu nunca fui destaque, a minha esposa sim, né? Eu ia lá empurrando o carro, mas teve uma vez que eu empurrei a águia na frente. Rapaz do céu, eu fiquei uns 3 anos pisando em nuvens. Mas eu não vi o jogo ontem, mas como é que eu vejo o jogo? O meu celular, ele... Você é um corintiano fake, hein? Você não assiste o jogo, hein? Eu tenho uma cisma que vai perder, porque toda vez que eu assisto o jogo, perde. Aí eu fico acompanhando o resultado, né? Então, é online, né? 30 e tantos minutos, Corinthians tal, Flamengo tal, eu tô ali de olho, eu monitoro, eu não assisto, eu monitoro. Aí depois que o juiz apitou, aí você pulou. Esse é meu defeito de corintiano, de não ver o jogo. O corintiano raiz viaja até Brasília, né? Ele vai de ônibus, vai de jegue, mas chega lá em Brasília. E ontem a torcida, né? Assim, não é, eu também sou corintiano, né? Mas não é, mas deram um show, né? A torcida foi muito bacana. Não, sim. É o seguinte, cara, se você quiser conhecer a torcida, vá na escola de samba. É lindo, porque geralmente o pessoal tem preconceito. Ladrão, vai bater a carteira. Então ali onde é o barracão do Corinthians, ali lá na Barra Funda, cara, é uma irmandade. E uma coisa estranha, eu não sei porque toda vez que eu vou lá eles mandam varrer, eu não sei, acho que não é brincadeira minha, mas é limpo. Você não vê o chão sujo. Muito organizado. Então, eu estava vendo uma matéria um tempinho atrás, né? Que a Gaviões é mais organizada do que o clube, né, cara? Sim, não é? Sim. Mais organizada. Sim. Administrativamente, financeiramente, né, cara? Inclusive, eu sou padrinho de casamento de um conselheiro do Corinthians, que é o Paulo. Que legal. Ele foi presidente da Liga da Escola de Samba, o Serginho. Entendeu? E a esposa dele, que é minha afilhada, é musa da Gaviões, que bacana, rainha da bateria acho que é da X9 lá de Santos. Você pensa que eu sou porqueiro, né? Eu sou chique, rapaz. Não, é legal. Mas sofreu um pouquinho ontem, né? Não, sim. A expectativa estava... Porque, na verdade, assim, o Flamengo era favorito, né? Favorito, acho que contra qualquer clube que jogar aqui no país, cara, né? Futebol, cara, é esquisito. Se futebol fosse lógico, todo mundo tinha ganho na loteria esportiva naquela época, né? Era um ou outro que ganhava. Cara, tem algo muito estranho. O universo, ele é mutante, mas eu creio. O que é crer? Crer é ter uma esperança ou ter uma fé nisso. Eu creio que tudo está escrito no livro da vida. Mesmo atividade humana, o pessoal fala que Deus não monitora sim, porque já que ele deu livre-arbítrio, então o velhão está lá de olho, né? Está de olho. Com todos os nossos pecados, mas ele é muito misericordioso, então o que tem que ser será, cara. Já aconteceu comigo umas coisas incríveis. Então eu digo que tem que ser será. O que tiver que ser seu, vai ser. E outra coisa, tem coisa que se você insistir, você vai sofrer. Eu aprendi isso. Os anos vai trazendo sabedoria, né? Ninguém nasce burro, todos nós estamos evoluindo. A gente evolui hoje, evolui amanhã.
Com certeza. E é uma coisa fantástica o que eu vou falar, que tudo que a gente cria está em nossas células, né? E eu penso que essa energia de criar, de falar, ela vai criando uma coisa que eu chamo de mente comum, e tudo lá vai sendo registrado, inclusive na questão assim, até de morte, quando a pessoa morre, porque ela vai para a eternidade, porque a história dela não será apagada, mas se você for zoião, fez os outros sofrer e você estava sabendo, porque às vezes a pessoa erra por não saber. É verdade. Mas se você, cara, se você premeditou fazer pessoas sofrerem... Eugênio, você falou uma coisa muito interessante, que você falou de não compra imóvel de leilão, né? Então isso assim, transportando assim para as pessoas é importante, né? A gente fazer o bem, né? Aparenta que aquele bem a gente fez, a pessoa não reconheceu, tudo a gente fala foi em vão. Não é em vão, né, Eugênio? Essa energia que a gente carrega, a áurea que a gente carrega, ela é importante, né? Não é, né, igual você está falando do imóvel em si, vem, né, uma energia negativa por trás, uma pessoa que sofreu por causa daquele imóvel, né? Ter perdido ou ter acontecido alguma coisa que a gente não sabe o porquê daquilo ali, né? E no dia a dia, né, a gente está fazendo bem, tá? E isso daí eu acho muito interessante em você, né? Que eu vejo espontaneamente em você, né? Porque aqui em Mogi todo mundo gosta de você, né? Me diga aí, é por esse caminho mesmo, Eugênio? Eu acho assim. Toda vez que você pensa que vai levar vantagem demais, você está sendo zoião, tá? Então, vamos supor que eu vá comprar alguma coisa em leilão. Eu vou estudar aquele edital. Eu vou estudar. Por que chegou em leilão? O cara perdeu a empresa, quebrou, faliu. Puxa, mas faliu? Por quê? Ele gastou com safadeza, ele torrou a grana com mulherada, como é que é? Não, a empresa dele quebrou. Puxa vida, acontece. Não recebeu. Eu tenho um amigo meu, um grande empresário, que ele faliu recentemente por conta de uma atividade só. Ele tem essas empresas de montagem e ele assumiu um contrato grande de montagem e ele foi com aquela equipe gigantesca fazer aquela atividade que chamam de parada, e na parada houve um motim, e esse motim foi oficializado e consagrado através de atestado médico. Então todo mundo apresentou atestado, etc. E o cara quebrou, porque a empresa não quis saber. Outro dia ele me ligou e falou: Eugênio, eu não tenho nada para mim. Eu pensei que era brincadeira dele, né? Falei: puxa, mas como? Não, eu quebrei até o apartamento da minha esposa, a metade foi vendida, a outra metade ficou para ela, é a única coisa que nós... Mas como você quebrou? Que história é essa? Aí ele contou que um evento de 30 dias, ele ficou com uma dívida astronômica, mais de 50 milhões, impagável, ele faliu, perdeu tudo. Até se ofereceu de caseiro. Eu falei: não, caseiro eu não tenho. Eu fiquei com dó. Então, você veja que muita coisa dele foi para leilão. E tem pessoas que torcem pelo leilão. Por exemplo, o fulano quebrou. Vamos ficar aí esperando que o imóvel dele vai para leilão. Outro dia teve um caso também, não vou citar aqui, porque pessoa muito próxima a mim. Eu falei: gente, isso não é bom. E os outros: não, nós vamos fazer sangrar. Eu falei: tá bom, pode fazer sangrar, eu tô fora. Mas veja bem, isso não é uma verdade, é um posicionamento. Com certeza. Eu não digo a verdade, porque sabe, tem uma coisa muito legal que as pessoas precisam descobrir. Todo mundo sabe. É o seguinte: todos nós somos grandes atores. Todo dia a gente sai de casa para representar um papel, ou 10, ou 20, ou 30.
Porque a sinceridade ela é muito difícil. Alguém ser sincero, ser positivo. Gente, tem amigo que está tramando contra você. Eu sou salmista. Uma dica para as pessoas desenvolverem o entendimento é os salmos. São 150 salmos. E ali fala muito de inimigo, muito de perseguição, inveja. E fala também que as pessoas não são sinceras. E tem hora que você tem que usar de um ator. Você tem que ser um ator às vezes. Mas se você não vai fazer ninguém sofrer, trazer tragédia para aquela pessoa, você pode usar de um personagem para atingir um bem maior. É como o seguinte: 99,99 mentem sim. O ser humano mente mesmo. E aí, político, rapaz do céu, mais ainda. PhD em mentira. E tem um bando de tonto que acredita, né? E uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Então, para resumir, eu estou na sua frente, você está na minha frente. Hoje, quando nós acordamos, era um jogo novo. E conforme você foi se relacionando com as pessoas, você foi buscando os seus papéis para poder representar. Agora, o pior papel é aquele que está do teu lado, né? E te trai por inveja, por ambição. Isso tem, gente, tá lotado, entendeu? E em todos os meios. Agora, por mais incrível que pareça, parece que quanto mais simples a pessoa, menos rostos ela utiliza, né? Tá. Menos papéis. Isso. E é isso, é olhar do lado, olhar. Agora, a pessoa tem que ser ela, porque se você se esconder, quem vai sofrer é você. É verdade. Eu sou um cara que eu pulso isso porque eu sou esse Eugênio. Tem um monte de gente que não gosta de mim, mas ninguém paga minhas contas. Eu nunca vi alguém lá. Não tem problema nenhum. Então, você não se importa, né? Não me importo. Eu me dou bem com o pessoal da esquerda, porque eu sou centro-direita, né? Tá. Mas o pessoal da esquerda me fez, eu aprendi muito com eles. Falei, gente, mas é isso mesmo, é? Porque eu também não sou perfeito, eu erro. O meu dedão já andou apontando aí para muita gente aí. Hoje eu... Tá mais tranquilo. Mais tranquilo, porque eu sei que não dá para julgar ninguém, né, velho? Eugênio, eu vou falar duas coisas para você. Tá. Primeiro, nós não vamos contar tudo hoje. Eu quero ver um dia que você vem aqui só para a gente falar de política, hein? Tá. Você é expert também na política aí. Mas, e a segunda coisa é ver se você gostou de vir aqui participar aqui com a gente, cara. Cara, muito legal. Isso aqui pra mim é uma diversão. Faltou uma geladinha aqui. Isso vai estar geladinha. Eu quero a minha goela aqui. Eu conto muita história, ela fica seca. Aliás, eu vi lá, é teu remédio ultimamente, né? Eu acho. Mas, Eugênio, eu quero, assim, primeiro agradecer de você ter participado aqui com a gente, né? Mas assim, eu quero que você já se programe para as próximas vezes. Você vem mais vezes aqui a casa é sua e, é muito gostoso. Se eu e você for ficar falando aqui, nós vamos até meia-noite aqui. Mas foi um prazer aqui, né? Eu queria que você deixasse um recado para os seus amigos que vão estão assistindo aí, né? Me diga aí. Pessoal, é o seguinte. Quem é mais próximo sabe que o Eugênio esteve aqui. Porque eu sou esse caso perdido. Quem não me conhece, tá fazendo tipo, você não paga as minhas contas, então pode ficar pensando isso. Mas é muito importante as pessoas saber de outras experiências pessoais, porque afinal de contas, ninguém é imprestável. Mesmo com um monte de bobagem que eu falo, serve para alguém. Então, meus amigos... Não é bobagem não, Eugênio. Você fala com propriedade, né? A gente que passou por diversas situações, por isso que eu até
falei dos jovens, né? Às vezes os jovens eles criam alguma ilusão em alguma coisa, às vezes falta orientação. Hoje é lógico, da nossa época a gente aprendia na raça. Hoje tem muita informação, né, na mão deles, né? Mas mesmo assim, nada com quem passou pela situação para falar com propriedade, né, Eugênio? Para finalizar, eu temo o futuro. Eu temo porque muita libertinagem. Olha, gente, sexo é uma delícia, né? Maravilhoso, mas a vida não é só sexo, rock e droga, não é. E eu estou preocupado muito com as gerações que vão vir, que estão por vir. Talvez nem venham. Nem cheguem lá, né? Nem cheguem. Então, isso é o papel do ser humano, é sempre... Todo ser humano ele é um patriarca ou uma matriarca. Tem que criar pensando em sua descendência. Com certeza. Eugênio, foi nota 10 a tua visita aqui. Modéstia sua. E vamos marcar mais, né, Eugênio? Pessoal, vocês que assistiram aí, né? Agradeço aí a audiência aí e até a próxima.